Shalom, amados e amadas do Senhor. Se você está aqui, é porque você quer mais desse Espírito que é santo e que habita em nós. Ai, como a gente precisa crer nesta verdade. O Espírito Santo habita em mim e em você. É Ele que nos convence, né, das nossas falhas. Às vezes a gente se entristece um pouco, né, por saber que somos falhos, mas todos nós somos, né? E por isso eu vou continuar falhando? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Mas no que eu me alegro é saber que se eu me incomodo com as minhas falhas, é porque o Espírito Santo está habitando em mim. E o tema, né, que eu preparei para essa mensagem era sobre preparação, sabe? Será que nós estamos preparados? Eu aprendi com a minha amada pastora Fabiana que a gente começar a questionar na nossa mente, né, sobre nossos passos, sobre nós mesmos, algumas perguntas, faz com que a gente medite e consiga sondar o nosso coração e consiga ver a verdade que há em nós e possamos então ser transformados, né? Para a gente alcançar esta glória, né, do Espírito Santo, como foi o louvor que estávamos ouvindo aqui, né, do Espírito Santo estar sobre nós. Quem aqui não quer, né, esta glória do Espírito? Eu não iria começar com esse versículo, mas o Espírito me levou a ele e eu vou começar com Romanos 7:22. Porque eu acho que todos que estão me ouvindo agora, seja agora presencial, vocês que estão aqui, seja aqueles que vão me ouvir depois, eu acho que todos nós temos esse sentimento de Paulo, que, segundo o homem interior, tem prazer na lei de Deus. Se nós não tivéssemos prazer na sua lei, na sua palavra, não estaríamos aqui, está correto? Se estamos nos reunindo, é para conhecer a verdade do Evangelho, a verdade do Senhor, a lei de Deus. E nós temos prazer nisso, em estudar, em entender. E isso, na verdade, é Deus nos preparando. Nos preparando para quê? Né? A primeira pergunta é: eu estou preparado? Mas espera aí, para quê? A preparação é para algum propósito. É para qual propósito? Você está se preparando para quê? Para a volta de Cristo? Ou está se preparando para cumprir o propósito que ele tem para você aqui e agora? Sabe? A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Então, não devemos ficar ansiosos. Uma coisa é querer a volta dele, por amarmos, por queremos estar junto. Mas outra coisa é ficar ansiosos com os acontecimentos, com as circunstâncias. Jesus. Não, isso o mundo quer nos trazer aflição o tempo todo. Mas nós que temos prazer na lei de Deus, que temos prazer em estudar, em conhecer a Sua palavra, temos um propósito. E esse propósito é cumprir o nosso papel aqui na terra agora. Será que estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos comissionou? Será que estamos fazendo algo dentro do seu propósito ou estamos andando segundo as nossas emoções, segundo a nossa própria vontade? Nós sabemos que temos que matar a nossa carne e a nossa própria vontade. E para fazer isso, temos que conhecer o propósito. Você conhece o propósito do Senhor para a sua vida nesse momento? O que você faz para o Senhor, né? Faz com alegria, né? Estudar a palavra, conhecer a lei de Deus. Para quê? Para ser transformado. Essa é a preparação que precisamos. Mas aí você vai me dizer, a minha palavra antes, quando eu estava preparando, começava lá em Filipenses, no capítulo 3, que também é, né, sobre essa preparação, sobre estarmos diante do Senhor prontos, porque preparar é o quê? É se aprontar. Quando um soldado vai para a guerra, ele se prepara
com a vestidura, com as armas, com aquilo que ele precisa para guerrear. Se um professor vai para uma sala de aula, ele se prepara para aquele propósito de ensinar, vai com o tema, vai estudado, vai com aquilo que ele precisa compartilhar e ensinar. Então, antes de nos prepararmos, nós precisamos saber para que estamos nos preparando. Mas, seja para a volta de Cristo, ou seja, para aquilo que ele te comissionou a fazer, mesmo que você ainda não saiba, uma coisa eu tenho certeza e posso te garantir que você pode começar por aí, que é justamente ter prazer na lei de Deus, estudar a palavra do Senhor, estudar o Antigo Testamento, que fala de Cristo todo o tempo, estudar o Evangelho de Cristo, né? Enfim, é uma necessidade para que estejamos preparados. Irmão, se você ainda não é ler, eu não estou falando de ler a palavra, eu leio a Bíblia o ano todo. Não é isso. É muito mais, é entender. De repente, é ficar um ano inteiro querendo entender um livro ou um capítulo, mas comendo cada palavra, se alimentando, pedindo ao Espírito Santo que te convença do que o que ele quer comunicar com aquele livro, com aquele versículo, com aquela palavra. É importante conhecermos toda a palavra, sem dúvida. Se você ainda não leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, comece urgente, porque é urgente que se leia tudo. Mas um segundo passo, um nível, né, logo a seguir, é começar a compreender aonde precisamos ser transformados. O que dentro dessa palavra diz respeito para mim e para você? Irmãos, eu não quero que ninguém se ofenda com as palavras que o Senhor colocou no meu coração para falar e compartilhar com vocês aqui, porque eu estou pregando para mim, podem ter certeza. Porque o Senhor tem me falado muitas falhas minhas, muitos erros meus, principalmente, e aí eu vou citar lá o texto que a Meire deixou, que eu espero que todos vocês tenham lido, sobre a nossa boca grande, né? Como a pessoa que é muito sincera, e geralmente o cristão, que quer sempre a verdade, ele é muito sincero. Mas só que a sinceridade, às vezes, magoa o outro que está nos ouvindo. Então, irmão, nós precisamos nos preparar nos relacionamentos para estar se relacionando com o próximo, porque a primeira lei, o maior mandamento, depois de amar a Deus, era amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu me preocupo com o que eu falo, com a minha sinceridade, se vai ofender ou não alguém, eu estou amando o meu próximo. E quantas vezes eu me pego sendo sincera e sai. Sabe Pedro, que falava sem pensar? Eu me sinto um pouco com esse temperamento. Quando eu vejo, eu já falei. Irmãos, como isso me incomoda, me entristece, sabe? Traz peso ao meu espírito. E a única parte alegre em tudo isso é saber que se eu estou percebendo esse meu erro, é porque o Espírito Santo está me convencendo do meu pecado. Então, eu vou buscar a justiça que ele vai me dar, eu vou buscar me reconciliar, eu vou tentar refazer, porque depois que a palavra é liberada, irmãos, é muito difícil a gente consertar. Ela foi liberada, não tem como mais você voltar. É aquela coisa da marca, né? Se ela marcou alguém, aquilo fica na pessoa, você pode até esquecer, mas a pessoa ficou marcada. Então, mesmo que você vá, peça perdão, peça desculpa, tente se reconciliar. Haja a reconciliação, porque Deus é bom e Ele traz a reconciliação. É que nem você colocar um prego numa madeira, né? Você coloca, não, mas não era isso. Quando você tira, o furinho ficou. Você até tirou, a mágoa pode até sair, mas a marca ficou. Então, a gente tem que ter muito cuidado. O amar ao próximo é cuidar naquilo que nós falamos com ele. Mas eu tinha razão. A gente já ouviu isso, né? Crente nunca tem razão, deixa sempre a razão para o outro. Não é fácil, irmãos, não é fácil porque a gente acha que tem que ser justo. A nossa justiça é o Senhor. A nossa justiça não vem de nós. Então,
você pode ficar por dentro de você, isso é uma injustiça, mas eu vou engolir isso porque eu amo a pessoa que está ao meu lado, que mesmo me ofendendo, que mesmo não me amando, o Senhor colocou ela ao meu lado. Então, se o Senhor colocou ela ao meu lado, me ajuda, Senhor, a amá-la, apesar dos erros dela, porque o que a gente vê é sempre o erro do outro, né? E aí a gente tem razão de murmurar, de reclamar, de corrigir, mas a gente esquece que tudo tem uma forma, um modo adequado para se corrigir. Não que a gente não vá exortar aquele que erra, mas tem que ser com amor. Então, não pode ser na hora da agonia, na hora em que aquilo te atingiu. Por quê? Porque aí você passa para ela palavras que você até sentiu na hora, mas que não era para ser passada adiante, né? Você poderia ter parado, levado ao Senhor e ter dito: Senhor, tu sabes o que está acontecendo, me ajuda a agir nesse momento. E quantas vezes falta isso? Às vezes é só comigo isso, mas em mim falta, irmãs. Falta muitas vezes, né? Uma palavra de mansidão, uma palavra de carinho, principalmente por quê? Porque quando vem, você está sobrecarregado, quando você está com muitas coisas, né? E você tem que resolver isso e aquilo, e a pressa é inimiga da perfeição, já tem um ditado pela própria mão, né? Esquece de levar isso ao centro. Então, vamos voltar aí a alguns versículos antes de eu ler o Filipenses 3, que eu nem lembrava que era Romanos 7, mas graças ao nosso pastor e a Ana Xavier, ela me deu os versículos. Eu queria ler a partir do verso 14, que bem sabemos que a lei é espiritual. A lei é a palavra de Deus e ela é espiritual. Mas eu e você, nós somos carnais, irmãos. Nós somos carnais. E a nossa carne luta contra o nosso espírito o tempo todo. E aí ele fala assim: Paulo, vocês conhecem Paulo, tudo que ele nos deixou de legado. E se ele pôde falar isso, que fará eu? Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Eu tenho certeza que Paulo escreveu essas palavras com lágrimas nos olhos, porque é muito difícil a gente se manter espiritual, na linha do Senhor. Às vezes a gente parece, aquela irmã é muito espiritual, ela prega muito bem, mas quem convive sabe o que a pessoa passa a cada dia para se manter espiritual. Porque, irmãos, nós somos carnais e nós precisamos guerrear conosco mesmo o tempo inteiro. É o tempo inteiro, irmã. Essa batalha é de quando você acorda até quando você vai dormir. Porque a carne grita, principalmente quando você se sente injustiçado, sobrecarregado, não era aquilo que você queria estar, não era naquele ambiente que você queria estar. Eu quero, o que eu mais gosto de fazer? Meus filhos ficam assim: mãe, vai passear, vai aproveitar que está aqui na Europa, passeia por aqui, não sei o quê. Eu falo assim: a coisa que eu mais gosto de fazer é estudar a palavra e é fazer a vontade do meu pai. Se a vontade dele é que eu fique aqui mergulhada na palavra, amém. Se a vontade é que eu cuide dos meus netinhos, amém. Eu tenho que fazer aquilo que ele está me mostrando, me dando para fazer. E eu preciso, como você, fazer aquele propósito que ele colocou. Às vezes você fica, será que eu estou dentro do propósito? E o Espírito está assim sacudindo você. Esse é o propósito, não procura outro não. Aonde eu estou colocando você, aonde você está. Esse é o propósito. No lugar aonde você está, o que está à sua volta, o que Deus está te levando a fazer, esse é o propósito dele. Então, faça com amor ao próximo, não procure só as suas boas ações. Eu queria fazer isso para o Senhor, eu queria estar lá no Japão fazendo, e às vezes o Senhor, o propósito dele é com seu vizinho. Ele queria que você, sabe, testemunhasse do amor de Deus. Simplesmente dando batendo na porta, tá tudo bem, ou cumprimentando na hora que passa por ele.
Então, às vezes, a gente quer coisas muito grandes, quer o saber muito, né? Eu fico assim, talvez eu esteja errando nisso, porque eu quero, isso é o que eu quero, é o que eu gosto, mas não é isso que o Senhor tem para mim. Então, a gente precisa, sim, se vigiar o tempo inteiro, lutar contra aquilo que é carne. Certamente, nada mal o Senhor quer que a gente faça. Nisso você pode ter certeza. E como é que a gente vai saber o que é espiritual? Paulo disse aqui no verso 14, né? A lei é espiritual, a palavra de Deus é o Espírito. É Jesus, é o espírito da profecia, tudo é ele, tudo vem dele. Ah, porque eu queria proferir e acontecer, mas profere e acontece. Por quê? Porque a palavra diz isso, mas para isso nós precisamos do Espírito Santo, que só vem se nós nos arrependemos, como Paulo, que a gente que vê, primeiro tem que ver aonde está errando, aonde está falando demais, aonde não está sendo manso, aonde não está tendo temperança, né? Ou seja, o Espírito Santo tem todo esse fruto do Espírito, mas a gente consegue alcançar mediante, né, é um processo, mediante um processo de libertação dos nossos maus hábitos. Ah, eu nasci assim, sempre fui grossa, sempre fui, mas agora você tem o Espírito Santo. Eu e você temos que mostrar que não somos mais a mesma pessoa, né? Às vezes não é nem em questão de ser, mas é de ficar, aconteceu alguma coisa e você já se apavora. Calma, a gente tem que aprender a ter o shalom do Senhor. Aconteceu isso? Tem um propósito. Então vamos ter calma, a hora que, sabe, a confusão está vindo, é muita coisa, e aí você respira fundo e fala: Espírito Santo, o que que você faria aqui? O que que eu preciso fazer? Irmãos, ele ajuda, ele responde. O problema é que a gente às vezes esquece que ele está ali do ladinho, só querendo que você peça a instrução. E aí a gente quer fazer, não, mas eu dou conta, poderosa. Não, nós não somos, não. Não somos. Até para cuidar dos filhos, muitas vezes, né? Ah, não, a família é o primeiro ministério, mas muitas vezes a gente está errando no cuidar deles, muitas vezes. Por quê? Porque precisamos entender que não é o que eu quero, mas é o que o Espírito Santo nos comissiona a fazer, o que o próprio Yeshua, Jesus, deixou, e está na palavra. Está na palavra, está tudo na palavra. Se a gente estuda a palavra, a gente alcança o que? O Espírito Santo. Para a gente ter, a minha pergunta foi: nós estamos preparados? Você tem que estar preparado, sim, para a volta do Senhor. E para estar preparado para a volta do Senhor, você tem que estar preparado para lidar com os seus próximos, amando ao seu próximo. Para estar preparado, você tem que estar amando a Deus sobre todas as coisas. E como é que você mostra esse amor a Deus? Na palavra, estudando a palavra, dizendo: Senhor, eu quero ser transformado segundo esta palavra. Segundo esta palavra. Muitas das vezes fazemos jejuns, fazemos longas orações, tudo isso é válido, mas se não houver a base, o alimento, o pão da vida, o próprio que é Jesus, como eu quero, como todos que estão aqui querem, Jesus é a palavra. O verbo se fez carne, disse João 1. Se o verbo se fez carne, o verbo, é palavra, é o logos. Se é a palavra que se fez carne para habitar entre nós, a palavra é ele. Ele é a palavra. Então, cada vez que você abre a palavra para estudar e pede ao Espírito, me ensina o que que essa palavra, você está se alimentando de Cristo, você está, né, se alimentando do Senhor, e aí vai poder suportar a sua cruz, porque o que que disse Jesus? Que aquele que o seguisse suportasse a sua cruz. Então, precisamos suportar a nossa cruz e só vamos ter esta força de suportar a cruz que cada um tereis aflições,
Vamos ter a Deus e mostra aí, vamos conversar, ensinar o caminho, me ensina o caminho de não ter aflição. Porque realmente, quando a gente está no propósito do Senhor, o inimigo vai fazer de tudo para, sabe, te colocar lá no chão, bem rasteira, bem lá embaixo, você se achando um lixo que não merece nada, que não devia estar nada, mas você diz para ele assim: eu tenho o sangue de Cristo me cobrindo e o Espírito Santo me convencendo daquilo que eu preciso ser transformada. O meu papel agora é lutar contra a minha carne, é lutar contra as minhas artimanhas, as minhas mentiras, meus enganos, porque às vezes a gente se engana. Somos, né? Nossa identidade, nós temos que pedir ao Espírito Santo. Espírito Santo, qual é a minha identidade em ti? O que que o Senhor espera de mim? Porque o que eu quero estar preparada é para fazer a vontade do Senhor aqui e agora. Eu não quero estar nem andando pela esquerda, nem pela direita. Eu quero estar olhando para o alvo e caminhando nessa direção. Essa é a preparação que todos nós precisamos, sabe? Não olhar as circunstâncias, não olhar o que estamos vivendo ou o sacrifício que estamos passando, o peso que está vindo sobre nós, sabe, as murmurações. Não, nós precisamos liberar tudo isso, dizendo: Senhor, porque eu estou passando por isso, só me ajuda a minha aflição. Então, irmãos, o que que ele continua dizendo, explicando aqui, né? Que ele faz o que não quer, está lá no verso 16. Eu li o 15, li, né? Li. Ele fala o 16, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Por quê? Porque isso não está nos meus planos, mas eu vou mergulhar para ser aquilo que o Senhor. Não está nos meus planos, mas se é isso que Deus tem para mim, amém. Ajuda a fazer da forma que o Senhor faria. E aí eu me espelho muito em Paulo, por quê? Porque ele foi um ex durante todo o tempo da vida. Ele, sabe, foi contra pela lei, achando que estava certo. Paulo achava que ele estava batalhando pela lei, como muitos muçulmanos, por isso que a gente tem que ter misericórdia deles. Acho que estão lutando e matando por amor. Foi transformado. Paulo teve um encontro com o Senhor, porque a sinceridade do coração dele, o levou a isso. Mas a nossa sinceridade do coração nem sempre precisa ser expressa pela boca. Então, hoje, o que eu queria é que a gente saísse daqui, e eu creio que o Senhor vai fazer isso, é sairmos com esse questionamento: eu estou me preparando para o propósito do Senhor? Eu estou me preparando para ser aquilo que o Senhor planejou que eu fosse? Se eu não estou, Espírito Santo, me mostra o caminho, porque ele vai mostrar. Nós que amamos, que temos prazer na palavra, na lei, que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, é porque amamos ao Senhor, amamos a sua palavra, e eu entendo que ele está chamando cada um de nós para esse tempo de preparação. Esteja preparado, preparado para o sacrifício, preparado para a cruz, preparada para o tempo ruim, porque ele virá, irmãos. Pode não ser uma palavra de ânimo, mas é. Eu estou animando você a segurar a sua cruz. Mas Jesus já levou a cruz por mim. Ele levou a cruz, mas ele deixou a palavra dizendo: siga-me, mas leve a sua cruz, que ela vai ficar mais leve se você me seguir. É isso que a palavra diz. E nós precisamos passar por esse vale para poder testemunhar o quanto, né, o quanto de Deus nós temos. Isso tudo é para sermos aprovados, irmãos. Tudo isso é para sermos aprovados. Não é porque ele um peso, ele quer deixar. Não, o Senhor permite determinadas coisas para ver até que ponto você abre mão de si mesmo por amor ao próximo, por amor a Ele, porque essa é a lei. Esse é o maior
mandamento, si mesmo pelo outro. E aí, no verso 17, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então, irmãos, assim como eu comecei dizendo que o Espírito Santo habita em nós, o pecado também. O Espírito Santo habita porque somos espirituais, porque amamos a lei do Senhor e buscamos Ele. Mas em nós, a nossa carne, ela quer pecar o tempo inteiro. Então, o próprio Paulo disse que o pecado habita em mim. Então, cuidado, cuidado, a gente precisa ter esse cuidado, porque chega um tempo que a gente está tão envolvida com o Senhor, tão na palavra, que acha que já eliminei o pecado da minha vida, ele não vai mais me tocar. E aí, você não peca mentindo, você não peca roubando, você peca cometendo grandes atos, né? Mas você peca com palavra que não leva amor para o seu próximo, você pega com murmuração, você peca com situações que são contrárias à palavra, né? E hoje o que o Senhor assim me chamou mais atenção, eu não sei se foi por causa do texto da Meile, ou porque eu mesma, né, sou muito assim, desse temperamento de sair falando, é muito bom, por quê? Porque tem hora que o espírito flui e sai falando as coisas do espírito, mas o problema é quando a gente sai falando as coisas da carne, as coisas que estão na minha emoção, no fervor, né, da confusão, da distração. Então, a gente tem que vigiar 24 horas por dia, tem que vigiar o tempo inteiro a nossa boca, os nossos pensamentos, e o tempo inteiro, é o que eu falei, eu estou pregando para mim. Eu preciso que o Espírito Santo me ensine a parar antes de falar, a pensar antes de responder determinadas situações. E quando vier, ai meu Deus, perdi a chave. Perdi, joguei no lixo a chave do carro. Joguei no lixo, ai, aí vem aquele desespero, sabe? Não, tem esperança. Tudo na vida tem uma solução. A gente precisa entender isso, que mesmo na hora do maior ataque, do maior desespero, você pode dizer assim: eu tenho a Cristo e tenho uma esperança, até na morte eu tenho a solução, porque eu sou salva assim como você, né? O que nós estamos falando aqui é para o nosso crescimento, para agradar o Pai. Esteja preparada para agradar ao Senhor. Porque salvos, irmãos, nós todos somos, porque nós que estamos aqui amamos a lei do Senhor, já aceitamos Cristo como nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso regente, é Ele que rege a nossa vida. Só que muitas das vezes, como súditos, né, nós cometemos algumas rebeliões, nós não andamos segundo o seu reino, e o reino dele é de paz, amor e justiça. Será que estamos preparados para andar no reino de paz, amor e justiça que o Senhor quer nos levar? Quantas vezes pedimos, traz o teu shalom, traz a tua paz, mas nós mesmos não andamos em paz. Então, a paz, ela vem do alto, mas é preciso que cada um possa promover essa paz no seu lar, com os seus próximos, no seu trabalho, no lugar onde Deus te posicionar. Então, amadas irmãs, eu só queria mostrar Filipenses 3 lá, depois vocês leem até o 22 para não ficar longo, né? Mas é um texto assim muito forte, que fala muito comigo e que a gente precisa lutar. Para mim, o resumo desse texto, né, de 14 a 22, vamos para a palavra, vamos andar na palavra, vamos andar vigiando a nossa boca, os nossos pensamentos, as nossas ações, porque a nossa carne é pecadora. Na carne nós temos pecado. Na nossa carne nós viemos lá de um Adão que pecou, e isso trouxe, né, no nosso corpo, no nosso físico, essa isso aí, esse pecado, né, que habita, como diz Paulo. Mas a gente pode, né, fazer com que essa batalha seja vencida
com a ajuda da palavra, com a ajuda do louvor, com a ajuda do Espírito Santo, né? Clamando pelo Espírito. Mas eu queria ainda deixar ali em Filipenses 3, Filipenses 3, 13. Eu quero, né, lembrar, vou ler do 12, né? Não, Filipenses 12, 13, na verdade. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, verso 13, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O que eu quero lembrar com tudo isso? É que, se nesse momento dessa ministração você lembrou, né, de alguns erros, de algumas falhas, se identificou comigo ou se identificou com a palavra, poxa, eu preciso ser transformado nisso, não carregue esse peso, mas lembre-se que o Espírito Sangue, o sangue de Cristo, ele nos purifica. Nós não vamos alcançar a perfeição, mas nós vamos prosseguir tentando, porque uma hora nós alcançaremos. Nós vamos prosseguir lutando contra a nossa carne, até que sejamos o quê? Perfeitos como Cristo quer ser, né? Que nós sejamos santificados nele. O seu sangue nos purifica desses pecados. Agora, precisamos, para isso, nos arrepender. Sabe? Essa palavra de Paulo é uma palavra de arrependimento, lá em Romanos 7. Nós precisamos nos arrepender daquilo que fazemos e apresentar ao Senhor: o meu engano é falta de, meu erro é engano, ou é falta de mansidão. Eu não sei o que te leva, a tua carne te leva, tem as tendências da carne, mas você pode apresentá-la ao Senhor e prosseguir sem peso, dizendo: Senhor, eu quero ser transformada, eu quero ser lavada, eu quero ser remida pelo teu sangue precioso. Vamos lembrar, né, que estamos aqui na semana da Páscoa Cristã Católica, por exemplo, mas que o sangue do Senhor, em 14 de Nissan, foi derramado em favor de nós. O sangue do Senhor foi derramado em favor de nós, para a purificação dos nossos pecados, para que a gente não os repita, para que a gente tire eles da nossa vida. E isso é possível com a ajuda do Espírito Santo. É possível, irmãs, é possível. E eu quero receber, né, assim como ministrar a cada um de vocês, de que podemos receber esse sangue, esse alívio do Espírito Santo, né, quando nós tomamos a ceia do Senhor. Né? Podemos passar a ceia do Senhor. Quando nós pegamos o pão sem fermento, quando nós pegamos o suco de uva ou vinho representando o sangue derramado de Cristo, que ele, na sua última noite em que foi traído, né, e foi levado para, se deixou levar para ser o sacrifício pascual por nós, nesse dia, né, ele pediu, o pedido dele para nós foi esse, foi que nós lembrássemos e comêssemos do pão e bebêssemos do vinho, do suco de uva, para que nós mostrássemos que temos ele e aguardamos o seu retorno. Que nós possamos fazer isso não como um ritual, irmãos, mas com o sentimento de que esse pão pode fazer com que eu me alimente da palavra, eu me alimente do pão da vida que é Cristo, da palavra de Deus que é Cristo. Tudo é Ele, irmãos, tudo é Ele. E Ele, através dessa palavra, me dando discernimento, me dando sabedoria, possa tirar tudo de carne que há em mim. Eu quero matar a minha carne, eu quero crucificar a minha carne. Se a gente está morto, né? Eu acho que era Luiz Hermínio que falava isso. Já morri mesmo. Então, não tem porquê eu estar querendo ter razão, não tem porquê eu estar querendo
ser a certa ou ser a justa. Eu já morri, então deixa as coisas acontecerem. Estamos mortos em Cristo. O pão é para nosso alimento espiritual. É para que a palavra de Deus cresça em nós e nós possamos fazer Cristo crescer em nós, ter a mente de Cristo. Cada vez que você come o pão sem fermento, representa o Cristo sem pecado, que vai habitar em nós através do seu Espírito, que ele nos deixou para isso. Então, podemos comer e entender que esse pão que estamos comendo, estamos fazendo para a memória dele, para dizer, Senhor, nós aceitamos o teu sacrifício, Senhor. Nós aceitamos, sabemos, não queremos crucificá-lo de novo com os novos erros. Então, ajuda-nos. Tem uma voz maior do que qualquer outra, do que a minha voz, do que a voz dos que me cercam, para que eu possa ser amor como o Senhor é, para que eu possa transmitir amor como o Senhor transmitiu, se dando por nós. Ajuda-nos a morrer para a nossa carne e a crescer em espírito. Comamos. Estamos celebrando, né, a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento. Todos esses dias devemos comer apenas esse pão sem fermento, que é o que está lá, né, na Torá, em Êxodo 12, 13, Deuteronômio também. Então, que nós possamos ser obedientes à palavra, para que o Espírito Santo possa realmente habitar em nós e nos limpar. Vamos também beber aquele líquido que você está dizendo aí que representa o sangue do meu Cordeiro Pascal, daquele que foi o sacrifício vivo, quando o Senhor deu a Moisés, né, aquela lei para que se matasse o cordeiro, porque o sangue precisava ser derramado para cobrir o pecado. Eu acho que o Senhor não acreditou que o homem pudesse continuar pecando, pudesse ter compaixão dos animais. Eu acho que ele não imaginou que ia ser tanto sacrifício. Mas como ele já sabia como o homem era e o que nós, né, passamos, a nossa luta contra a carne, ele mandou o seu próprio filho. Ele mesmo se esvaziou para se tornar carne, para passar pelo que nós passamos como carne. Ele também teve o DNA carnal, mas ele não cometeu pecado. Ele não cometeu pecado. Glória a ele por isso. E por isso, o sangue dele, do Cordeiro puro, pode purificar o meu e o teu pecado. Glória a Deus por esse amor, por essa misericórdia. Tomamos então, irmão. Amém. Glória a Deus, que essa palavra possa ser uma palavra de ânimo para você saber que a luta virá, mas essa luta pode ser vencida com a ajuda de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Amém? Esteja preparado, irmã. Se prepare para o que virá, né? Com amor, com esquecendo-se daquilo que para trás ficou. Aconteceu? Já me arrependi, já chorei diante do Senhor, já pedi perdão à pessoa que eu magoei, que eu falei e que não deveria ter falado. Então agora esquece e caminha continuando, prossegue, prossegue. Tá bom? Recebe essa palavra com ânimo. Em nome de Yeshua. Amém.